Vamos estudar agora a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também recebe o nome de lei da inércia. Para entender a primeira lei de Newton, vamos começar a entender o movimento de um corpo, tá? Então imagina que nós temos aqui um atleta arremessando uma bolinha, tá certo? Quem primeiro tentou justificar, entender o movimento dos corpos foi o Aristóteles. Isso lá há 300 anos antes de Cristo, tá? E uma das formas que Aristóteles justificava o movimento dos corpos era dizer que no mundo nós temos corpos que são corpos animados. Esses corpos eles possuem um ânimos, são matéria animada. Então, isso são os seres humanos, os animais, os insetos, eles são corpos animados, eles possuem ânimos. Portanto, eles conseguem se mover por causa do ânimos. Esses corpos, eles podem doar à bolinha, aqui no caso, a uma matéria inanimada, um pouco de ânimos. Quando eles doam ânimos a essa matéria inanimada, eles conseguem arremessar essa bolinha, tá? E fazer com que ela se desloque durante determinado tempo, até que ela vai perdendo esse ânimos e então ela volta para o seu estado natural. Portanto, para o Aristóteles, o estado natural de um corpo era o repouso. Quer dizer, traduzindo isso para uma linguagem mais cotidiana, um corpo ele estaria em repouso sempre que não há uma força resultante atuando sobre ele. Ele ficaria sempre em repouso. Esse seria o estado natural de um corpo. Bom, já no século XVII depois de Cristo, nós temos que há uma discussão sobre o movimento do corpo, tá? E o Galileu, ele traz uma ideia bastante inovadora sobre o movimento dos corpos, tá? Que vamos apresentar em seguida. Já vamos adiantar que as ideias do Galileu podem ser consideradas extremamente radicais para a época. Veja que para o Aristóteles, essa forma de explicar o movimento dos corpos, dizendo que um corpo se move quando uma força resultante é aplicada e quando não há nenhuma força, esse corpo está em repouso, isso parece bem natural à primeira vista. E o Galileu contesta essas ideias bem naturais com um pensamento muito radical para o tempo. Bom, vamos entender o que pensava o Galileu através de um experimento mental. Imagina que temos um carrinho de supermercado com algumas compras. E nós vamos simplesmente empurrar esse carrinho sempre com a mesma força. Ora, empurramos primeiro esse carrinho sobre um piso, sobre uma superfície bastante rugosa, com uma determinada força. Esse carrinho vai andar um pouco e depois ele para. Agora, se empurramos esse carrinho sobre uma superfície menos rugosa, esse carrinho ele vai andar mais e depois ele também vai parar. Só que sempre podemos diminuir a rugosidade dessa superfície por onde o carrinho está se movendo. Então podemos agora empurrar esse carrinho aqui no estacionamento, por exemplo, de um supermercado, de um shopping, tá certo? E sempre vamos poder limpar mais esse chão, encerar esse chão, deixar esse chão mais polido, tá certo? De forma que nós tenhamos, tá? Que quando empurramos o carrinho com a mesma força, agora ele se desloca mais e para, tá? E agora fazemos a seguinte extrapolação. Imagine que podemos retirar dessa superfície todas aquelas forças que impedem o carrinho de continuar o seu movimento, tá? Se conseguimos fazer isso, iríamos empurrar esse carrinho com a mesma força de antes. E ele continuaria seu movimento em linha reta e com a velocidade constante que ele adquiriu para sempre. Essa era a ideia do Galileu, tá? Sintetizando essa ideia do Galileu, nós temos a primeira lei de Newton, que diz o que então? Ela fala para a gente que todo corpo ele tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante externa atue sobre ele. Professor,
E por que essa ideia é extremamente radical? Porque agora, como estado natural do corpo, não temos um, mas dois. Todo o corpo, naturalmente, ele está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme no universo. Então esses dois estados eles se equivalem. Se não houver nenhuma força atuando no corpo, ou se a soma de todas as forças que atuam no corpo, elas forem zero, elas somarem e derem uma força resultante nula, esse corpo estará ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Bom, uma coisa muito importante que o Newton fez foi definir um sistema de referência que nós chamamos de referencial inercial. E ele é extremamente importante porque todas as leis da mecânica elas serão válidas para o sistema de referencial inercial. Ou seja, se analisamos o movimento de uma bola, para utilizar as leis que vamos estudar da mecânica de forma correta no movimento da bola, precisamos estudar esse movimento sob o ponto de vista de um referencial que é um referencial inercial, ou seja, um referencial que está em repouso ou um referencial que está em movimento retilíneo e uniforme, em relação a algum outro referencial que também seja inercial. Daí surge a dúvida do estudante. Professor, mas e a Terra? Ela pode ser considerada um referencial inercial? Ora, essa dúvida surge porque quando estamos resolvendo uma questão, por exemplo, sobre uma bola na qual é aplicada uma determinada força, normalmente a nossa referência é o piso, é o chão, é a Terra, que é nosso sistema de referencial. Bom, a Terra como sistema de referencial, atenção, a Terra poderá ser considerada um referencial inercial para um movimento que dura pouco tempo e que ocorre em um deslocamento pequeno. Porque para esse tipo de movimento nós vamos poder desconsiderar os efeitos de rotação e translação da Terra. E aí consideramos a Terra como um corpo em repouso, portanto, um referencial inercial. Além disso, é interessante o conceito que vamos estudar de massa a partir daqui, tá? Imagine que nós temos um carro pequeno, professor, um carro com pouca massa. Qual é a diferença, o que difere um carro com pouca massa de um carro agora, professor, com bastante massa aqui, tá? Dentro da nossa mecânica newtoniana. Atenção. Se nós temos um carro com pouca massa, imagine que esses dois carros, o carro pequeno e o carro grande, o caminhão, eles estão parados e nós precisamos empurrar esses carros. Ora, eles estão com a velocidade zero e precisamos fazer variar a velocidade desses carros. O que é mais fácil? Claro que é mais fácil empurrar o carro menor. Quer dizer, fazer variar a velocidade de um carro com menos massa é mais fácil do que fazer variar a velocidade de um carro com muita massa. Assim como fazer ele sair de uma velocidade, por exemplo, e parar, que também é uma variação de velocidade. Então, se os dois carros estão a velocidade, por exemplo, de 80 km por hora, é mais fácil fazer parar um carro pequeno, um carro de menor massa, do que um carro de maior massa, professor. Por isso dizemos que a massa é a medida da inércia de um corpo, ou seja, é a dificuldade de fazer o objeto